No final, ela morre e ele fica sozinho. É assim que começa Bonsai, a obra máxima e obra-prima do escritor chileno Alejandro Zambra. Eu sou o Jonathan, você está em mais um episódio do Prosa do Mundo, então já se inscreva aqui no canal e já compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de boa literatura. Essa edição aqui saiu no Brasil em 2012 pela Cosac Naif. Eu tenho a edição das narrativas completas do Zambra também, que saiu pela Companhia das Letras, mas eu resolvi trazer essa ediçãozinha aqui porque ela é muito bonita, ela realmente parece um bonsai. Ó, que legal que ela é por dentro. Não sei se dá para ver certinho. Opa, deixa eu abrir numa página que tem bastante texto. Aqui. Ó, que legal. Mas é óbvio que a gente não está aqui para analisar a produção gráfica nem editorial do livro. A gente está aqui para falar desse que é para mim um dos grandes romances ou novelas produzidos na América Latina recentemente. Ele conta a história do Júlio, ou Julio, e da Emília, dois jovens que se conhecem em Santiago de uma forma casual e que acabam se apaixonando um pelo outro graças à literatura. E é a literatura que é o grande eixo norteador e condutor dessa narrativa, que é para lá de bonita. Mas se você está se perguntando por que ler um livro, se a gente já sabe exatamente o final, que a Emília morre e que o Júlio fica sozinho, não exatamente sozinho, mas a solidão dele é um estado de espírito, em alguma medida. Por que ler um livro assim? Para a gente conhecer justamente os caminhos e descaminhos desses personagens. E o que o Alejandro Zambra vai fazer é justamente mostrar para a gente como que esses dois sujeitos que são comuns, que são pessoas como eu, como você, como que eles também se relacionam com a cidade, como que eles se percebem no mundo. A Emília tem uma amiga que é a Anitta, que odeia o Júlio, então num dado momento essa relação entre eles também é colocada para o leitor, e tudo isso com uma narrativa que se aproxima muito de uma conversa. Não é como se o Alejandro Zambra estivesse escrevendo um livro, mas é como se ele estivesse contando a história desses dois personagens numa mesa de bar, num café, numa conversa entre amigos. Eu acho que esse é o grande ponto que o Alejandro Zambra consegue estabelecer entre o leitor e a obra, o tom de uma conversa. E essa informalidade ou essa despretensão em termos de linguagem e tom de narrativa vem muito de uma coisa que ele me contou numa entrevista que eu fiz com ele para a Tribuna do Paraná, eu acho que em 2014, talvez, 13 ou 14, em que ele fala assim: todo escritor, na verdade, gostaria de ser jogador de futebol. E ele fala que ele não foi, que ele se tornou escritor justamente porque ele não conseguia bater bem uma bola. Então, ao mesmo tempo que existe o futebol arte, existe a literatura com L maiúsculo, existe esse meio de campo entre o jogo que a gente chama, né, do suburbano, ou aqui dessa alta literatura, mas que se parece muito essa conversa entre amigos. E uma coisa interessante também, e que eu falei ali no comecinho, é justamente de que a literatura é o grande fio condutor dessa narrativa. Então, o Júlio e a Emília vão colocando as suas pretensões literárias ao longo de todo o texto. Eles começam fingindo, mentindo um para o outro, que leram Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Depois eles começam a ler juntos um conto do Macedônio Fernandes, que vai ser bem importante para a construção da narrativa, porque é ali que entra a ideia do bonsai e é ali que a relação entre eles começa a desmoronar. Então, a literatura é o grande alicerce, então é uma bênção, mas também é a maldição desse casal extremamente contemporâneo. O livro é de 2007, 2008 no Chile, saiu aqui em 2012, mas ele consegue capturar não só o espírito do tempo,
mas também elevar essa relação, digamos, contemporânea do sujeito entre si, com uma experiência urbana e com uma experiência de como a gente vê o mundo hoje, né? Esse mundo que vai desmoronando pouco a pouco as noções de uma pessoa que sai da inocência da adolescência para a idade adulta, já entendendo os conflitos e tentando se posicionar no mundo cada vez mais maluco, cada vez mais complexo, cada vez mais desprendido da realidade. A realidade aqui vai se tornando cada vez mais uma fumaça, uma cortina de fumaça, para que o Júlio consiga sobreviver primeiro à separação da Emília e depois também quando ele sabe que ela morreu, justamente pela boca do Andrés, que é o marido da Anitta, que tentou ter alguma coisa ali com a Emília, mas não conseguiu. Mas enfim, não vamos dar muito spoiler no livro, que já começa com um grande spoiler. Mas é justamente isso. Você sai da idade da inocência, ou né, a era da inocência, como queiram, e vai para a idade da razão, como diria Sartre, né, naquele livro também, que é um romance existencialista maravilhoso, que quem sabe, talvez tenha vídeo aqui no Prosa do Mundo também. E o Bonsai é isso, é uma narrativa curta, eu reli na verdade, para você ter ideia, no meu almoço essa semana, para poder fazer o vídeo para vocês, né, li essa versãozinha aqui mesmo, que está comigo. Ele tem, quer ver? Vamos ver aqui. De narrativa mesmo, 91 páginas, mas como eu mostrei, é uma composição de página bem diferente, então você lê ele rapidinho. Mas acima de tudo, presta atenção no tom realista, no tom de conversa e também como o Alejandro Zambra vai justamente tentar fazer uma leitura dos nossos tempos para investigar como que a gente consegue viver num mundo cada vez mais fragmentado. Então, a nossa dica de hoje é Bonsai, do Alejandro Zambra, e também, se você quiser conhecer um pouquinho mais da literatura latino-americana, recomendo que você leia A Vida Privada das Árvores, que é o livro seguinte do Alejandro Zambra, Meus Documentos, também do Zambra, que saíram pela Cosac Naif primeiro e depois ganharam uma edição bem bonita chamada, acho que Ficções Completas ou Narrativas Completas, do Alejandro Zambra, pela Companhia das Letras. Recomendo que você leia também Obras Completas e Outros Contos, do Augusto Monterroso, que saiu aqui pela Mundaréu, uma edição bem legalzinha, uma excelente tradução e que tem aquele conto que é talvez o menor do mundo, que é um conto chamado Dinossauro, e que está nesse livrinho bem poderoso do Augusto Monterroso. Mas o conto merece um vídeo só para ele e vale muito a pena. E quero recomendar também que você leia O Lugar Sem Limites, do José Donoso, que saiu também pela Mundaréu, e é um livro muito legal sobre os confins do Chile e essas, digamos, dicotomia entre aquilo que é conservador e aquilo que é adiante do seu tempo. Então fica a dica, Bonsai, A Vida Privada das Árvores, O Lugar Sem Limites e também Obras Completas e Outros Contos. Espero que você tenha gostado desse episódio e, claro, não deixe de se inscrever aqui no Prosa do Mundo para que a gente continue falando de boa literatura. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!